Aí ele continua a nos trazer mais lindamente a poesia de forma abundante de amor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ou seja, ainda que eu estivesse, já que naquele tempo, sombra, vale, morte, tem concepções muito negativas, muito tristes, muito precárias, do que nós vemos hoje, até mesmo como espíritas, né? Os vales e as sombras realmente nos remetem ao que é a escuridão. Então, mesmo que eu andasse, ou seja, que nós andássemos pelo vale da sombra e da morte, não vamos temer mal algum, porque Ele está. Então, novamente, ele reflete e reafirma a fé em Deus, né? A fé em Deus, porque tu estás comigo. E, claro, e será que nós vamos estar com Ele para isso acontecer. Mas, porém, como eu disse, que é um legado de fé, ele estava com Deus, está com Deus na hora que o rei Davi está aí declamando este poema belíssimo para nós. Ele está ali firmemente na fé e com o Deus certamente que ele acredita, aquele Deus de salvação. Então ele não tem medo de andar pela sombra da morte, ele não teme mal algum, porque Deus está com ele. E a vara, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, mesmo que a gente atribua ao cansaço, mesmo que a gente se entregue às vezes a alguma obscuridade, mesmo que a gente possa ter um pouquinho do declínio de nossa fé, pouquinho, estou sendo generoso, né? Mas mesmo que a nossa fé vacile, a gente tem a vara e o cajado. A vara e o cajado são instrumentos de suporte, né? A vara e o cajado são instrumentos que vão dar esse suporte. Para que a gente usa uma vara ou um cajado? Para, primeiro, o cajado ele nos segura, né? Nos faz com que a gente ande com mais firmeza quando a gente tem uma dificuldade. Muleta, por exemplo, né? E a vara serve para muitas coisas, para cutucar algo lá em cima, para a gente se defender de alguma coisa. Então, gente, a vara são instrumentos, então ele se utiliza desses instrumentos que ele acredita que Deus possui, e claro, possui muito mais do que esses instrumentos, mas ele dá dois instrumentos que a gente se consola. A oração, a fé, a participação divina na nossa luta cotidiana. A sua vara e o seu cajado vêm nos fortalecendo a existências e existências até hoje. Elas nos consolam. Essa parte eu confesso a vocês que eu achei assim muito pertinente e interessante, porque a gente para só de pedir, mas a gente diz também que a gente vai à luta. Mas até nesse vai à luta a gente vai com Deus. Então ele diz o seguinte: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges, né, a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que ele está dizendo com isso? Ele diz o seguinte, que ele não tem medo, né? Ele já está ali proferindo o salmo desde o início, então ele está dizendo o seguinte: eu não tenho medo. Preparas uma mesa perante a presença dos meus inimigos. Ou seja, gente, quando a gente pede uma mesa com a presença dos meus inimigos, a gente quer fazer o quê? A gente quer resolver. A gente quer ou resolver ou enfrentar. Né? Então, para a gente resolver ou enfrentar, ali ele faz uma pequena conotação que ele diz o seguinte: além da mesa com os inimigos, unge a minha cabeça
com óleo, né? E aí quando a gente fala de ungir a minha cabeça com óleo, a gente está dizendo que ele pede uma intercessão. A gente, na realidade, no sentido bíblico, a unção é quando a pessoa é ungida com a graça, com capacidade de fazer determinadas coisas. Então, neste momento que você está na mesa com seus inimigos, você tem a capacidade de determinar e de fazer alguma coisa que pode ser até sobrenatural aos nossos olhos, né? Para que a gente tenha, sei lá, uma força extra, uma forma de se expressar, uma forma de perdoar, ou até mesmo uma forma de lutar contra aqueles que querem nos atingir. Por exemplo, quando nós nos dedicamos ao bem e a gente pede nesse momento, então, unge, Senhor, a nossa cabeça com óleo. Ungir dava permissão, é uma certa forma de poder, né? Então, se eu estou ungido, se eu sou ungido de Deus, eu tenho a proteção, eu tenho a permissão de Deus, né, para estar determinadamente fazendo alguma coisa. Então, se a gente não tem essa unção, se a gente não percebe essa unção de permissão, ou essa força, né, que pode ser, a princípio para nós, que como espíritas nós entendemos de uma outra forma, mas com pessoas podem ser de outras religiões, uma força mística, uma força misteriosa, uma força sobrenatural, um milagre que nos dará condição, tá bom? Para que a gente enfrente ou resolva os nossos problemas, os nossos conflitos com os nossos inimigos. Aí ele termina da seguinte maneira: o meu cálice transborda, né? Então, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que ele está dizendo com isso? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Na realidade, ele está dizendo que ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio de proteção. Ele está preparado, sabe? Ele está totalmente preparado para a situação difícil pelo qual ele está ali declamando esse salmo para o seu enfrentamento.